no movimento de diferenciação dos profissionais de educação física. A partir de agora, algumas vezes eu não vou falar meu currículo, eu vou só falar isso, porque para mim não tem presente maior do que esse. Então eu comecei aí o movimento para diferenciar profissionais de educação física já faz mais ou menos uns 2 anos e meio. E atualmente meu objetivo atualmente meu objetivo é fazer com que profissionais de educação física tenham, né, uma relevância maior no mercado de trabalho, obviamente, cada vez maior e cada vez mais bem posicionado, e obviamente que ganhe mais dinheiro com isso, beleza? Essa é a segunda aula do curso, mas fiquem tranquilos porque a gente vai ter a primeira aula que vai ser no. A primeira aula vai ser a primeira aula eu vou rever todas essas duas primeiras aulas, três primeiras aulas na última aula onde a gente vai trabalhar com o negócio, né, com o movimento todo de. A gente vai fazer uma síntese de tudo. Beleza, é o seguinte, eu vou adiantar algumas coisas que eu ia falar bem no começo da aula, então, né, eu sei que tem a galera aí que já está presente, então eu vou dar uma sintetizada, uma galera que já ouviu, né? Então, a nossa empresa tem responsabilidade social, a gente apoia 3 projetos sociais, a gente apoia os refugiados da ONU, a gente apoia as zonas ribeirinhas do Nordeste brasileiro a partir do projeto Canudos, e a gente apoia também uma ONG de pets lá no Mato Grosso do Sul, para ajudar no Mato Grosso, desculpa, para ajudar os nossos animaizinhos, beleza? Eu vou pedir que vocês, pelo amor de Deus, não coloquem spam no chat, porque a gente não conhece todo mundo que está aqui bem próximo, então a gente não consegue, né? É importante a gente manter a segurança do nosso chat. Então, não coloque e-mail, não coloca vídeo, não coloca site. Se você colocar, você vai tomar um cartão amarelo, beleza? E aí a minha equipe está aqui para te dar o cartão amarelo. Se for reincidência, você tomará o cartão vermelho, vai ser expulso e vai tomar um gancho aí de algumas aulas, beleza? Então quebra essa. E obviamente eu não preciso nem falar, né? Qualquer comentário inadequado para com qualquer um do chat, você também vai tomar logo um cartão vermelho, hein? Beleza? Então vamos começar. Eu queria começar falando com vocês um pouco sobre o documento que saiu óbvio que não poderia ser diferente, né? Um documento que saiu, que foi otorgado uma resolução publicada no Diário Oficial da União, e essa resolução foi publicada no dia 26 de agosto, assinada pelo então presidente do CONFEF. E sob essa resolução, nós, profissionais de educação física, ganhamos um outro status no mercado. A gente ganhou um outro status no mercado, que foi o... Rogério, fala com a minha equipe pelo direct. A gente chegou num outro nível, né? Então, a profissão de educação física hoje, ela é uma profissão efetivamente da área da saúde, só que ela ocupa hoje um posto de uma profissão tradicional na área da saúde. Hoje a gente ganhou muito mais autonomia, muito mais autonomia. Só que, veja bem, a autonomia ela sempre vem acompanhada, né, de responsabilidades. Hoje a gente pode, por exemplo, pedir exames complementares. Então, muito provavelmente, isso vai levar um tempo ainda até que os laboratórios se adaptem e também os convênios médicos se adaptem. Mas, por exemplo, talvez, pelo que eu li na resolução, há permissividade de nós pedirmos um exame de colesterol, de triglicéridos, de glutamina e glutamato, para poder acompanhar a lesão muscular. Agora, a pergunta que eu faço é, o quanto que a gente está preparado para isso? Beleza? Então, entendam que toda liberdade, toda autonomia, todo crescimento vem acompanhado de uma responsabilidade muito grande. Foi muito bom para a gente, foi excelente, só que agora não tem mais como a gente ficar só na discussão do 4 de 8 e do 3 de 12. O 4 de 8 e o 3 de 12 é uma discussão importantíssima na nossa área, ainda mais hoje, a gente vai ver que a gente vai trabalhar ali sobre
sobre a questão da, 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 da elaboração das recomendações para prescrição de treinamento de força pelo National Strength. Então a gente vai ver todo o critério, passo a passo. E hoje eu vou querer que vocês peguem um caderno e uma caneta, porque a gente vai anotar passo a passo. E vocês vão anotar aquilo que eu falar para vocês anotarem. Eu quero que vocês postem nas mídias sociais, beleza? O que vocês anotarem, o passo a passo. Vocês vão fazer um guia. Hoje vocês vão fazer um guia para a prescrição do treinamento de força, beleza? Vocês vão sair daqui da aula com um guia. E posta lá que eu quero repostar no meu Instagram para mostrar para todo mundo o quanto divulgar vocês também, que eu acho importante. Lá no Stories do Instagram tem um link para vocês entrarem no Telegram, no link da bio. Então vai lá na bio, tá aqui, ó, deixa eu ver, aqui, ó, ops, aqui. Clica lá no Linktree, tem 2 grupos VIP. Um grupo VIP Fisiologia do Exercício e Treinamento Telegram e o outro grupo VIP de futebol. Entra lá no grupo VIP porque eu vou mandar alguns artigos que a gente vai abordar nessa aula. Eu vou mandar lá no grupo VIP, beleza? Então, e eu mando também o Policast, que é o podcast do Polito, vindo diretamente da Politolândia, onde você vai poder ouvir, caso você tenha algum, não tenha saco para ler inglês, você vai poder ouvir lá o podcast ao invés de entrar ao invés de ler o artigo inteiro, beleza? Muito bem, aproveita, curta aí, se inscreva no canal do YouTube, se você está no YouTube, se inscreva ativa as notificações que a gente vai começar a trocar ideia. Seguinte, importante, pegue o caderno, pegue a caneta, põe a xícara de café e vai para um lado da sua casa que seja um lado tranquilo, tá? Tenta focar na aula de hoje, que eu vou pedir para constantemente vocês ficarem anotando. Então eu vou falar pausadamente e vou falar de forma organizada para que vocês possam elaborar um guia prático da aplicação. Para quem ainda não me conhece, talvez seja a primeira oportunidade de me conhecer. Pessoal, pede por direct que a minha equipe manda o link para vocês. Eu sou líder do movimento de diferenciação a partir da aplicação prática do conceito, beleza? Então a nossa aula ela é eminentemente prática. Prática não significa ter um vídeo, mostrando a prática como é que funciona, mas sim fazer com que a sua prática fique melhor, tá bom? Então, quem está com o caderno e com a caneta e com a xícara de café, Coca-Cola, chá, seja lá o que for aí, ou a cerveja, a gente nunca sabe, coloca aqui para mim, escreve rock no chat, que a gente já vai começar, beleza? Manda bala. Galera do Instagram, manda no direct. Beleza, então vamos lá. Primeira coisa, galera, olha só, vou falar bem devagar, tá? Porque semana passada a pessoa falou, professor, fala mais devagar, pelo amor de Deus. Bem devagar. Olha só, sempre que a gente pensa em programas de treinamento de força, a gente tem 2 órgãos principais. Um órgão chamado National Strength and Conditioning Association. Várias vezes vocês vão ler informações sobre o National Strength, tá? Que é um órgão, é uma Associação Nacional de Força e Condicionamento dos Estados Unidos. E, portanto, é um órgão que trabalha bastante com a questão da força muscular e tudo mais. E também temos o American College of Sports Medicine. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele vai nos dar guidelines e diretrizes específicas do treinamento de força para grupos especiais, assim como o National Strength. Para treinamento de força, eu mesclo os dois. Só que o National Strength ele me permite um cenário muito mais organizado no que diz respeito ao desenho que eu tenho das variáveis de um programa de treinamento. E a primeira deles que você vai anotar no seu caderno é o seguinte: análise das necessidades. Então coloca aí, primeira pergunta que você vai fazer é análise das necessidades. E pelo amor de Deus, não me vem com aquela pergunta clássica que consta na anamnese. Você está aqui por causa
Você está aqui por causa de saúde, condicionamento físico ou estética? Galera, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Quem busca saúde também busca estética. Quem busca estética também busca condicionamento físico. Mesmo porque se você emagrece, você melhora a saúde. Se você ganha massa muscular, você torna seu tecido metabolicamente mais ativo e, consequentemente, você tem um padrão funcional melhor. Portanto, não tem como você dissociar uma coisa da outra. Quando a gente fala em análise das necessidades, vocês vão colocar assim, ó, 3 coisas. Primeiro, o cara tá lá para reabilitar de lesão. Primeira pergunta, você tem alguma lesão? Você está aqui para reabilitar de alguma lesão? Porque se o cara estiver lá para reabilitar de alguma lesão, a carga de treinamento, que a gente vai ver mais para frente, ou o método que vai ser empregado vai ser diferente. O método vai ser diferente. Beleza? Segunda pergunta. Né? Segunda pergunta que você vai fazer. Tá? A primeira, reabilitação da lesão. Segunda pergunta. Você quer desempenho específico em alguma modalidade esportiva? Porque aí você fala assim, não, mas eu não trabalho com atleta. Cara, esquece esse negócio de mundo do atleta e mundo do não atleta. Às vezes o teu aluno joga tênis, cara. E às vezes você precisa gerar nele um grau maior de força e potência para que ele jogue tênis melhor. Beleza? Então, esquece esse negócio, olha, o cara é atleta, o cara não é atleta. A pergunta é, você quer desenvolver melhor algum gesto esportivo que você tem? Então, primeiro, você quer reabilitar de lesão. Segundo, você quer melhorar algum gesto esportivo? E o terceiro, e mais tradicional deles, olha, professor, eu não tenho necessidade nenhuma, eu estou aqui porque eu quero mudar de vida, quero fazer exercício, quero melhorar a saúde, quero melhorar o padrão estético, e ponto. E aí esse é o mais tranquilo para a gente. Então, a primeira pergunta que você vai fazer é análise das necessidades. E aí, galera, ó, é o seguinte, quem for tendo perguntas aí, anota as perguntas no caderno de vocês, que no final a gente vai, antes de eu falar para vocês, depois que eu falar para vocês como que a gente vai fazer o sorteio dos 3 livros, eu vou responder, né, as perguntas de vocês, beleza? Então anota aí, eu vou responder hoje todas as perguntas no final da aula. E aí, olha só, existe uma forma, né? Quando a gente vê aqui as análises das necessidades, a gente precisa também classificar qual que é o nível, o status de treinamento desse aluno. E aí existe um critério para isso, tá? O critério para isso é o seguinte: se o indivíduo ele tem menos de 2 meses de treinamento, não está treinando ou acabou de começar a treinar numa frequência de 1 a 2 vezes por semana, esse indivíduo é considerado iniciante. Para o Colégio Americano de Medicina do Esporte, então vocês vão colocar aí, primeiro, análise das necessidades, aí vão colocar aqueles tópicos que eu falei, gesto esportivo, reabilitação de lesão, ou saúde, estética, condicionamento, e agora você vai colocar assim, ó, classificação do status de treinamento. Esse é outro item. Classifique o seu aluno, porque essa classificação é importante para você delinear, por exemplo, um método de treinamento. O método. E o que eu estou falando para vocês é importante porque essa sistematização de conhecimento é que vai fazer com que vocês tenham legitimidade para fazer com que aplique na prática o que a resolução que foi outorgada e publicada no Diário Oficial da União, no dia 26 de agosto desse ano, faça valer. Porque senão a gente vai ter um ambiente extremamente legal, mas de baixa competência. E aí aquilo que a gente ganhou, a gente perde. Então essa sistematização, né, você não pode falar assim, ah, não, mas aí eu já faço automático. Esquece a porra do automático, cara. Automático a gente vai lavar o carro no automático. Eu vou lá, pego o negócio, lavo o carro. Não dá para trabalhar na saúde no automático. Beleza? Tem que ter critério. Então, vou falar terceiro. Terceiro é análise do status do seu aluno. Beleza? Análise do status do seu aluno. Então, primeiro, análise das necessidades. E aí você vai ter lá gesto esportivo,
vai ter lá reabilitação de lesão, e o terceiro, saúde, estética e condicionamento, que é o cara que vai lá e fala assim, ó, quero melhorar tudo. Galera que tá no Instagram, a gente vai pro webinário aqui, beleza? Quem quiser participar, manda um direct com a palavra musculação e a minha equipe disponibiliza o link para vocês. Beleza? Valeu! Então, olha só. Depois que você avaliar isso, você vai avaliar qual que é a análise qual que é o status do seu aluno. E aí, iniciante, aquele que tem até 2 meses de treino que acabou de treinar. Você também tem o aluno intermediário, que é aquele que já treina há um certo tempo, de entre 2 e 6 meses de treinamento, ele está treinando e treina numa frequência igual ou maior do que 2 vezes por semana. E você tem o cara que é o avançado, que é aquele que treina há mais de um ano, tem uma frequência de 3, 4 vezes por semana, treina forte, tem uma técnica legal, principalmente quando eu falo no triatlo da força. Pega aquele livro ali do pequeno. O triatlo da força, é isso aí, não, do lado. O triatlo da força, valeu. O triatlo da força que vocês podem ver, hoje eu vou sortear esse livro aqui para vocês, que é o livro de treinamento de força do Olecheco, e ele fala exatamente do powerlifting, que antigamente era conhecido como triatlo da força. Por quê? Porque ele envolvia 3 movimentos básicos. Quais eram os 3 movimentos básicos? Supino, agachamento e terra. Então, se você sabe fazer muito bem os exercícios com dumbbells, e eu falo dumbbell porque no mundo inteiro se fala dumbbell, só aqui no Brasil se fala halter. Então, se você sabe fazer muito bem exercício com dumbbell e com barra, você é considerado um cara avançado. E isso daqui vai servir para que eu possa selecionar o que eu chamo de métodos avançados, métodos múltiplas séries, ou os diferentes métodos que eu tenho do treinamento de força. Beleza? Muito bem. Legal. E aí, olha só, presta atenção. O segundo item que vocês vão colocar aí, no caderno de vocês, o segundo item. Anota aí. Então, o primeiro grande item foi análise das necessidades. Aí vocês destrincharam isso. Agora vocês vão fazer outro grande item, que é seleção dos exercícios. Seleção dos exercícios. Então manda bala. Fala assim, olha, eu já vi qual que é a necessidade do cara. Agora eu tenho que selecionar os exercícios. Então vocês vão colocar aí, seleção dos exercícios. Beleza? Seleção dos exercícios. Na seleção dos exercícios, você vai levar em consideração a resposta anterior. Então anota aí algumas diretrizes. Se for um indivíduo iniciante, você vai dar preferência para máquinas também. Por quê? Porque talvez ele tenha uma coordenação motora acometida. Você fala assim, mas ele não pode, que nem o Gustavão está dizendo aqui, mas meus alunos treinam com halter todos os exercícios. Pode, deve, é fantástico. O cara aprende, mas talvez ele leve um tempo maior para aprender, porque o exercício livre ele tem uma complexidade de coordenação intermuscular maior e, portanto, talvez ele tenha um tempinho maior para que ele possa aprender. Beleza? Muito bem. Se for um indivíduo já intermediário ou avançado, você tem uma liberdade maior na escolha e na seleção dos exercícios. Agora, o que é importante vocês entenderem? Existe uma nomenclatura, que é uma nomenclatura que acaba sendo comum na prática do esporte e do treinamento resistido, que é essa questão de off-season, pre-season, in-season, post-season. Off-season é o que a gente chama de pré-temporada, é o fora da temporada. Pre-season é pré-temporada, in-season temporada, post-season é pós-temporada. Então, assim, mas isso é periodização? Olha só que legal. O National Strength and Conditioning usa os termos da periodização para falar da programação do programa de treinamento. Ou seja, quem fala que periodização não funciona é porque está muito tempo atrás do computador e pouco tempo atrás da prancheta. E aí, de certa forma, o cara fala que não funciona.
Beleza? Por quê? Porque o próprio National Strength utiliza as nomenclaturas da própria periodização para poder descrever o programa de treino. Então anota aí a receita do bolo, da seleção dos exercícios. Né? Receita do bolo, modo de dizer, tá? Beleza? Porque até o bolo, quando a gente faz a mesma receita, ele sai diferente. Primeira coisa, se a gente estiver falando do treinamento resistido, né, se a gente estiver falando fora da temporada, o treinamento resistido ele é extremamente importante para que a gente consiga manter o grau de condicionamento físico. Isso se a gente estiver falando, se aquela resposta que o cara deu lá atrás for a resposta do esporte, anota aí o guideline de prescrição do treinamento de força no esporte. Fora da temporada, o treino em força ele tem que ser elevado, porque é o momento que o cara tem para desenvolver musculatura. E durante a temporada, o treino de força precisa ser baixo. Por quê? Porque agora você vai dar ênfase na questão técnica e tática. Agora, quando a gente discute, né, o indivíduo que não é do esporte, aí a gente precisa levar, buenos dias, a gente precisa levar em consideração também os tipos de exercício. E aí eu quero que vocês classifiquem no caderno de vocês da seguinte forma: exercícios de core, exercícios de assistência e exercícios de core de estrutura. Core, assistência e estrutura ou core de estrutura. Beleza? Eu vou destrinchar para vocês cada um desses exercícios para vocês entenderem onde que vocês vão encaixar cada um deles dentro da sessão, dentro dos programas de treinamento de força. Francisco está dizendo aqui, ó, professor, para iniciantes seria necessário dos grandes grupos musculares. Vou chegar nisso agora, Francisco. Vou chegar nisso agora. Então, olha só. Quando a gente fala em exercícios de core, a gente está falando em exercícios que trabalham com o recrutamento de uma ou de mais áreas musculares envolvendo duas ou mais articulações, que, de certa forma, diz respeito também ao exercício, né, que envolva os grandes grupamentos musculares. Por quê? Porque a gente tem um nível de condicionamento e um nível de coordenação inter e intramuscular maior. E, portanto, a gente consegue desenvolver melhor o aspecto da força. Por quê? Porque nos primeiros 2 meses de treinamento da força, você vai ganhar força eminentemente por mecanismos neurais, não por mecanismos estruturais. Por isso que é muito difícil você ter ganho de massa muscular nos primeiros 2 meses de treinamento. E se eu trabalho com grandes grupamentos musculares, eu aumento o gasto energético, portanto, vai aí uma recomendação para quem quer emagrecer a partir da musculação, embora, né, o nível de evidência sobre a musculação e o emagrecimento ainda é baixo, tá? Mas quem quer emagrecer a partir da musculação deve englobar grandes grupamentos musculares, porque o gasto energético é maior. Então o exercício de core, ele não diz respeito, na sua concepção mais conceitual, a simplesmente o trabalho do complexo lombar pélvico, mas sempre que eu tenho duas ou mais áreas musculares sendo trabalhadas, duas ou mais articulações sendo trabalhadas simultaneamente. Por outro lado, exercícios de assistência são os exercícios que envolvem pequenas áreas musculares. Então, músculos abdominais, antebraço, coluna lombar, braços e assim por diante, envolvendo somente uma articulação primária. E aí, olha só, houve um tempo em que um camarada disse que você não precisava ter, na musculação, você não precisava ter o trabalho de pequenos grupamentos musculares, só de grandes grupamentos musculares. Né? E o que é de uma pateticidade absurda, porque eu queria ver um fisiculturista que não trabalha pequenos grupos musculares. Pessoal, se der uma travada na tela, atualiza a página lá em cima, ó, que aí ele volta para o normal, beleza? É uma característica do YouTube e do webinar isso. Às vezes dá uma travada. Aí você atualiza a página, segue o jogo normalmente.
Beleza? Então, o trabalho dos pequenos grupamentos musculares ele é tão importante quanto o trabalho dos grandes. Agora, presta atenção numa coisa. Quando eu trabalho pequeno grupamento, se eu pegar um exercício, né, como por exemplo, vou pegar aqui um exemplo. Se eu pegar um supino, pode ser que a minha carga no supino ela seja limitada pela força que eu tenho do tríceps braquial. E, portanto, em algum momento do meu treino periodizado, que eu vou falar para vocês lá na quarta e última aula dessa série, que vai ocorrer no dia 14 de setembro, se você perder, perdeu, porque não vai ficar gravada. Em algum momento desse treino periodizado, eu vou colocar esse trabalho para que eu possa fortalecer essas musculaturas menores a partir de exercícios que eu chamo de exercícios de assistência e, portanto, eu possa melhorar a atuação, a execução e a ativação das próprias musculaturas grandes nos exercícios de core. Faz sentido isso para vocês? Estão tendo alguns insights aí? Se estão tendo, quem está curtindo, escreve rock aí para mim, para eu saber que vocês não dormiram atrás da tela. Beleza? Escreve aí para mim. Maravilha, galera. Então vamos continuar. Né? Vai vir uns insights aí daqui a pouco. E eu tenho aquilo que eu chamo de exercício de estrutura, que são os exercícios que trabalham com a sobrecarga sobre a coluna. E esses exercícios são importantíssimos. Por quê? Porque várias evidências científicas mostram que eu consigo, a partir desses exercícios, fazer uma transferência para o gesto técnico específico, para uma atividade funcional. Basta você pensar no clássico exemplo de agachamento. Né? Quantas atividades nós fazemos no nosso dia a dia que dependem de um gesto técnico similar ao gesto técnico que a gente tem do agachamento? Beleza? Então, os exercícios de estrutura eles são tão importantes quanto core, assistência e estrutura. Como que você sabe se você está fazendo um programa de treino legal? Se você olhar o seu planejamento, se você olhar a sua periodização do treinamento e falar o seguinte, olha, eu consigo identificar aqui exercícios de core, eu consigo identificar exercícios de estrutura e eu consigo identificar exercícios de assistência. Porque se você fala que no seu programa só tem exercícios de estrutura, eu consigo gerar mais força muscular, talvez no exercício de core clássico, como o supino, do que num exercício de estrutura. E, portanto, se eu quero massa muscular, ou se eu quero desenvolver força muscular, esse exercício mais tradicional ele seja importante. Você entende o que eu estou querendo dizer? Um só tipo de exercício não basta, mas sim essa variedade que eu tenho dos tipos de exercício, e não de vários exercícios dentro de um único tipo. O que eu vejo muitas vezes é que a galera altera e varia os exercícios para peito. E não tem problema nenhum com isso, está tudo bem. Mas o ideal é que eu varie os exercícios não só para a mesma musculatura, mas que eu varie o tipo de exercício. Beleza? E eu também tenho os exercícios que são específicos do esporte. Que são exercícios que eu tento simular o máximo aquilo que eu tenho do esporte. E aí eu coloquei aqui para vocês algumas relações bem legais que o National Strength acaba fazendo. Então, por exemplo, se eu falo de corrida, se eu falo de sprint, aí eu estou falando lá do snatch, do clean, do front squat, ou seja, alguns exercícios que eu consigo ter transferência para os exercícios de corrida. Se eu falo da remada, do power clean, do clean pull, do snatch, do bent over row, ou seja, de alguns outros exercícios que são similares. Se eu falo no salto vertical, obviamente que eu estou falando no front squat, no back squat, no push jerk, ou seja, agora isso você precisa ter uma gama de movimentos muito grande e obviamente que você pode criar vários outros exercícios de esporte. Por exemplo, você tem
você tem o objetivo de fazer você treina um cara do tênis. Eu vou dar um exemplo do tênis porque eu adoro tênis, jogo tênis, né? Jogo é uma palavra muito forte, mas enfim. Você pode criar lá no pulley, você pode criar um gesto técnico específico, um forehand, para trabalhar com velocidade e ao mesmo tempo desenvolver potência. Cara, a criatividade é tua. Um colega aí, que eu admiro bastante, Valdemar Guimarães, ele fala um negócio, né? Tem gente, os caras os cara dos asteriscos em gráfico não gostam muito dele. Mas eu gosto, cara. Ele fala assim, ó, professor, ô doutor, sai um pouco de trás do computador, vai lá na prática e faz o exercício para você sentir o exercício antes de falar. Eu acho isso aí fantástico. Eu acho isso aí, se a gente tem que falar de alguma coisa, primeiro a gente tem que sentir isso, porque o slide aceita tudo. Ele é branco, você tá lá, tá? Ele tá em branco, você joga o que você quiser nele, ele aceita aquele negócio. Beleza? Então, seguinte, crie exercícios. Fique à vontade para criar exercícios. Tente criar exercícios. Beleza? Ah, mas eu não vi nenhum estudo com eletromiografia. Cara, aplica o exercício, controla a carga e aí você vai ter o feedback para saber se aquilo faz efeito, se aquilo não faz efeito. Você não precisa ser do tamanho dessa porta para poder ser um cara que trabalha bem com treinamento de força, ou uma mulher que trabalha bem com treinamento de força. Você precisa unicamente ter conhecimento, prático, saber pegar a teoria e colocar na prática, tá? Saber pegar a teoria e colocar. O cardiologista bom não é aquele que tem o coração mais saudável, mas é aquele que faz de tudo para ter o coração mais saudável. Faz sentido isso? Faz sentido isso? O dentista bom não é aquele que tem os dentes mais brancos, mas é aquele que faz de tudo para ter os dentes mais brancos. Né? Porque eu estou cansado de ver doutor de teclado. Sabe o doutor de teclado? Aquele cara que fica lendo tese no roteador. E eu posso falar porque eu tenho doutorado também, então foda-se. E aí o cara fica, periodização não funciona, esse exercício não é bom. Porra, vai fazer alguma coisa, cacete. Vai tentar fazer a periodização, vai tentar fazer o exercício, né? Não ficar atrás do roteador, lendo se tem asterisco no gráfico, se não tem asterisco no gráfico. E aí querer prescrever treino só com asterisco no gráfico não dá, cara. A ciência é a favor da prática, ela não é contra a prática. Coloca a ciência contra a prática quem nunca teve prática. Este coloca a ciência contra a prática. Beleza? Enfim, recado está dado. Vamos continuar. Beleza? Olha só, não acabou ainda os tipos de exercício. Vamos lá. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui está na literatura, só que a gente está aplicando na prática. Outro, exercícios para balanço muscular. Exercícios para balanço muscular. Então, vê se você anotou todos esses aqui no seu caderno. Core, assistência, estrutura, exercícios específicos do esporte. Agora vem exercícios para balanço muscular, ou seja, exercícios que promovam equilíbrio entre musculatura agonista e musculatura antagonista. Entre musculatura agonista e musculatura antagonista, beleza? Por exemplo, bíceps e tríceps, quadríceps e isquios tibiais e assim por diante. Pô, professor, como é que eu vou saber isso? Padrão ouro, você vai saber isso a partir de um exame chamado dinamometria isocinética. Você vai, a partir de um exame chamado dinamometria isocinética. Padrão ouro, você vai saber a partir disso, beleza? Mas eu não tenho dinamometria porque custa 200 mil reais. Cara, então faz o seguinte. Basta você olhar a sua sessão de treino e saber se a quantidade de exercícios que você prescreveu para a musculatura agonista ela é similar à quantidade de exercícios que você prescreveu para a musculatura antagonista no mesmo segmento corporal. Beleza? E aí, se forem similares e o grau de força for próximo, você vai falar assim, olha, então eu estou complementando, eu estou contemplando os exercícios que eu chamo de exercícios de balanço, que são os exercícios que me permitem
balancear aí os níveis de força. Por exemplo, mais uma vez citando, e hoje isso está muito na minha cabeça, assim, que é o exercício, que é o tênis. Beleza? Então, você pega lá o tênis e o cara é destro, ele vai ter o braço direito maior que o braço esquerdo. Então é necessário que você coloque, já que você é responsável por um programa de treinamento personalizado, porque senão não é personalizado, você vai ter que escolher exercícios que permitam com que ele tenha, né, uma simetria melhor, e aí a gente usa os princípios do fisiculturismo, já que não existe uma separação entre né, o esporte e o fitness, é tudo ligado e tudo junto e misturado, beleza? Para que você possa ter aí um programa adequado. O cara está perguntando aqui, quais parâmetros entre agonistas e antagonistas? A relação adequada de força de push press. Depende da musculatura. Se você pegar para isquio tibial e quadríceps, o quadríceps ele vai ser sempre mais forte, beleza? Mas aí no final eu especifico melhor isso daí. Não, fica tranquilo, Caião. Beleza? Próximo, exercícios para promoção da recuperação. Ai, mas se for para treinar forte, fica em casa. Porra, se for para pensar isso também, você não precisa do diploma da educação física, cara. Né? Exercícios para promoção da recuperação são exercícios de baixa intensidade, beleza? Ou semanas de baixa intensidade que na periodização do treinamento a gente chama de microciclos regenerativos, que são microciclos importantes para que você possa promover o organismo um tempo mais adequado de recuperação ao exercício físico daquelas 3, 4 semanas anteriores que foram colocadas de treinamento. Então imagine, e aí depois eu vou desenhar para vocês isso aqui, imagine que vocês têm lá que vocês têm várias semanas em que acumulou-se estresse. E para você tentar tamponar essas semanas e dar um período maior de recuperação para esses alunos, você vai ter uma semana de treino mais fraco. Beleza? Muito bem. Ué, tá aqui. Beleza, fechou. E os exercícios relacionados com avaliação, que estão relacionados com o tempo de treinamento e da sessão, ou seja, selecione os exercícios mais eficientes e por isso que os exercícios multiarticulares, muitas vezes, eles são mais bem quistos por nós do que os monoarticulares, porque os multiarticulares permitem com que a gente trabalhe uma gama de musculaturas maiores em uma unidade menor de tempo. Beleza? Muito bem. Terceiro item que vocês vão colocar aí. Então, o primeiro item foi análise das necessidades, segundo item foi os tipos e a seleção de exercícios, e o terceiro item é frequência de treinamento. Frequência. Pode sim, Cleon T.